as suas emoções. O primeiro grande prêmio, a primeira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1999. O grande prêmio da Austrália, circuito de Albert Park em Melbourne. O tempo é bom, céu azul, a temperatura 19 graus, a temperatura da pista 21 graus. E daqui a pouco, os carros partem em busca da primeira curva, nesta primeira prova da temporada que comemora 50 anos de história na Fórmula 1. Meio século de vida na principal, na mais importante, na mais emocionante, na mais desenvolvida categoria do automobilismo internacional, que já nos deu tantas alegrias, 8 títulos mundiais, inesquecíveis títulos mundiais, com o Emerson Fittipaldi, com o Nelson Piquet e com o Ayrton Senna. Renovadas as esperanças de uma boa participação dos brasileiros, com Rubens Barrichello largando em quarto. E na sequência, aí a abertura oficial da temporada. E na sequência, com Pedro Paulo Diniz em 14º e com Zonta fazendo a sua estreia na 19ª posição. Daqui a pouco voltamos com as McLarens na primeira fila, largando na frente, comandando neste belíssimo circuito de Albert Park. Globo, um caso de amor com você. Desde que primeira fila estão Mika Häkkinen, pole position, e David Coulthard, as duas McLaren sobrando nesse princípio. Linda tomada aérea de Melbourne, do Albert Park. Você vai acompanhando aí as posições de largada. Schumacher larga em terceiro, Barrichello em quarto, depois tem Frentzen em quinto, Irvine em sexto, aí Fisichella, Schumacher, Damon Hill e Wurz. São as 10 primeiras posições, sempre ressaltando a excepcional posição de largada de Rubens Barrichello nesta nova fase da Stewart, mostrando muita evolução. Villeneuve 11º, Trulli 12º, Herbert 13º, é o companheiro de Rubinho. Pedro Paulo Diniz na estreia na Sauber, toda a sorte do mundo também para Pedro Paulo Diniz, na Sauber com motor Ferrari. Veja que ele está 2 posições à frente de Jean Alesi, veterano Jean Alesi, ex-piloto da Ferrari. Zanardi que volta para a Fórmula 1, Alesi, Takagi de la Rosa, Ricardo Zonta na 19ª posição, deu pouquíssimas voltas, foi até parabenizado pelo que conseguiu, porque deu apenas 7 voltas no total em 2 dias, antes de partir para a classificação. Panizzi em 20º, depois as duas Minardes, Badoer e Gene fechando a última fila. Com McLaren largando na frente, com Schumacher perseguindo as McLaren, como aconteceu em 1998. Só que agora com Rubens Barrichello na segunda fila, largando na 4ª posição. Com Pedro Paulo Diniz na 7ª fila. Com Ricardo Zonta estreando e largando na 10ª fila. Vai começar daqui a pouco a Fórmula 1 em 1999, prometendo muitas emoções. Começa nesse circuito complicado, rápido, apesar de ser de rua, no Albert Park. Aí Rubinho Barrichello. Olha, Rubinho, poucas vezes você despertou tanta atenção quanto neste momento. Com esta melhora do carro Stewart, treinou sempre entre os 5 primeiros, larga na segunda fila, na 4ª posição, que aquele sinal ali possa ser altamente positivo. O Rubinho, que falava que está com muita confiança, vai depender evidentemente da confiabilidade, da durabilidade do motor Ford para essa prova. Mas Reginaldo Leme, poucas vezes uma temporada começa com tanta expectativa. Será que as Ferraris, será que a Jordan, que evoluiu muito, será que a Benetton, que aí está, será que a Stewart, quem chega na McLaren, quem consegue desafiar essas máquinas maravilhosas, quase que perfeitas, que são as McLaren de Häkkinen e de Coulthard. Aí vão eles para a volta de apresentação de aquecimento de pneus. Vai começar a Fórmula 1. Aí vem todas as emoções da Fórmula 1. E a expectativa, Reginaldo, é de uma grande temporada. Bom dia, amigo da Globo. A Fórmula 1 começa a comemorar os 50 anos de uma história que inclui, para nós brasileiros, 8 títulos mundiais, 79 vitórias, um total de 1.054 participações de 21 pilotos e 1.477 pontos conquistados. Hoje estreia o 22º brasileiro a entrar na Fórmula 1, que é Ricardo Zonta, por uma equipe também estreante, a Bar, e com um companheiro de equipe que já foi campeão mundial, que é o Jacques Villeneuve. A grande expectativa, pelo que a gente viu, o Zonta estreia largando na 19ª. A grande expectativa para esta primeira corrida é esta 4ª posição no grid obtida por Rubinho Barrichello. E Pedro Paulo Diniz, que foi 14º, está largando na 7ª fila, foi o 4º hoje
hoje na Austrália, no warm-up, no treino de aquecimento para esta corrida que vai se iniciar. De resto, aquilo que a gente sabe que vai acontecer, que é aquela briga que a gente viu no ano passado entre McLaren e Ferrari, que começou desse mesmo jeitinho, com o McLaren um pouquinho disparado na frente, mas depois as coisas se equilibraram e o título foi disputado palmo a palmo até o final, até a última corrida do campeonato. Isso vai se repetir com a novidade, eu venho dizendo sempre, das outras equipes que estão se aproximando. Então a briga, depois de McLaren e Ferrari, a briga ali, digamos, para ser a terceira do Mundial, é muito maior e é o que a gente vai ver nessa corrida, nesse belíssimo circuito da Austrália, a partir dessa abertura do 50º Campeonato Mundial de Fórmula 1. Serão 58 voltas, cada uma com 5.303 metros. Um total de 307 quilômetros, mais 574 metros. A imagem é belíssima. Albert Park é um lugar muito bonito. Melbourne, uma linda cidade. Aliás, a Austrália é um país fantástico, realmente encantador. E aí você pode ver o cuidado que é tomado no Albert Park. E a pista com curvas de velocidade, com curvas rápidas, com algumas curvas travadas, que exige muito do conjunto, mas sobremaneira exige do piloto. Exige muita perícia. Você anda sempre no fio da navalha, sempre num ritmo muito forte, sempre muito próximo do erro. Mas é realmente um circuito muito bonito. Você pode acompanhar aí os 5.303 metros, sempre a imagem aérea, e aí vem os carros se aproximando da posição definitiva no grid de largada. Já já nós vamos para a largada do Grande Prêmio da Austrália. Aí aquela imagem bonita, aquela imagem que mistura, que desfoca, que modifica um pouco o carro, quando eles vêm chegando para o grid. Aí na frente Mika Häkkinen, que vai defender o título mundial de 1998. Häkkinen conquistou a pole position com 1:30.462. Ao lado dele, a outra McLaren, seu companheiro escocês David Coulter, que vem para desafiar Mika Häkkinen para o título. Ele fez 1:30.946. Schumacher larga em terceiro, fez 1:31.781. Rubens Barrichello na segunda fila. Ele larga em quarto, fez 1:32.148. Aí vem chegando todos os carros. Pedro Paulo Diniz larga na 14ª posição, sétima fila. Ricardo Zonta é o 19º, décima fila. Vai ser dada a largada para a Fórmula 1. 50 anos de Fórmula 1. Bonitas as imagens. Aí o Marchesini já não vai largar agora não. Já não vai largar agora. Johnny Herbert apagou o motor do Johnny Herbert. Ele ergue o braço. Aí você tem o carro do Johnny Herbert já com muita fumaça. E também no carro de Rubens Barrichello com fumaça. É o que eu dizia, a questão do motor. Até onde vai? Nem largaram. Você vê que o Johnny Herbert foi o primeiro a erguer o braço. Ali no meio da fumaça, o Herbert já desce do carro. Já não há ordem para a primeira largada. E aí você vê o Rubinho Barrichello. Também o carro dele pegando fogo. Impressionante. E aí, uma longa história vai ter que ser contada, alguma coisa vai ter que ser dita, porque todos sabiam que tinha um motor especial para treino. Um motor que se aproximava dos 800 cavalos. 800 cavalos tem a Mercedes, tem a Ferrari. A Renault, por exemplo, está trabalhando com 730 cavalos, por volta de 730 cavalos. Existia um motor especial para o treinamento. Agora, se pensava numa questão de confiabilidade do carro. O que nunca se poderia imaginar é que os dois motores fossem simplesmente arrebentar, explodir, detonar assim na volta de apresentação. E Jack Stewart conversando com Johnny Herbert. Olha só a situação do Stewart. Imagine, tudo que foi feito na sexta e sábado nos treinos, toda a expectativa existente em torno dos Stewarts, com Rubens Barrichello ali na segunda fila, ao lado de Schumacher. Primeiro, você vê que uma coisa seríssima deve ter acontecido, quer dizer, eu não sou técnico para tentar adivinhar o que seja, nem o Reginaldo, mas os carros vieram, trabalharam por 5.300 metros, parou, aí os carros pararam. O Rubinho está correndo para pegar o carro reserva, mas tem que largar do box, tem que largar por último, perde toda a posição e tudo que trabalhou.
Então você está vendo aí o Rubinho conversando com o engenheiro. Quando chegou no grid, você chega no grid na segunda fila, você mantém o giro baixo ali, porque tem muita gente para chegar. Na hora que subir o giro, os dois carros, na hora que os pilotos subiram o giro, os motores fortes foram embora. Galvão, quero só lembrar que aconteceu isso, não nessas circunstâncias, mas com o Schumacher, na corrida que decidiu o título do ano passado no Japão. Não foi o motor, mas foi o câmbio. Exatamente por essa temperatura muito elevada, que aí ele teve um problema com o gerenciamento eletrônico do câmbio que travou e ele não conseguiu largar. Aí o Paul Stewart está conversando com o Rubens Barrichello. Você vê o Paul Stewart conversando com o Rubinho corre para lá, Rubinho corre para cá. É impressionante. No momento em que se esperava vai largar, andou entre os primeiros, vai largar nas primeiras posições. Veja aí a situação em que se encontra agora o Rubens Barrichello, antes da largada da primeira prova da temporada. Ele volta a conversar, agora ele conversa com os homens do motor. Agora ele conversa com os responsáveis pelo motor, o Gary Anderson saindo ali. E ele fica ali no box, dá a impressão de um meio bater de cabeças. Aí no box da Stewart, o Jack Stewart também chega, ninguém sabe o que faz, ninguém sabe o que aconteceu, todo mundo fala, todo mundo escuta. E a verdade é que acabou não acontecendo a largada. Impressionante. Quando eles foram subir o giro dos motores, os dois pilotos, Rubens Barrichello e Johnny Herbert, imediatamente se foram os dois motores fora. Uma coisa é certa, está bem clara a prioridade que a equipe deu, até pela sua melhor posição de largada em relação ao companheiro Johnny Herbert, a prioridade a Barrichello. Você viu que ele que veio para o carro reserva e toda a atenção está em cima dele. Ele é o primeiro piloto da equipe, isso é claro, declarado, vem para o terceiro ano da equipe, o trabalho realizado pelo Rubinho, ele vai ali assumir o carro reserva, mas a essa altura o que pode passar na cabeça do piloto que faz todo esse trabalho da pré-temporada, que faz um trabalho sexta e sábado nos treinos, sempre entre os 5 primeiros, vai largar em quarto. E ficava sempre a pergunta: será que o motor de corrida tem a mesma potência e empurra do mesmo jeito? E será que este motor, onde eles ganharam muito mais potência, adquiriu também confiabilidade? Será que ele dura? Será que ele tem resistência? Os dois motores colocados nos dois carros de Rubinho e de Herbert não tiveram resistência sequer para a largada. Você vê ali a carenagem queimada. Coisa foi feia mesmo. Lambeu legal, como se diz na gíria. Queimou bem. Você, de qualquer forma, o que a Stewart estava fazendo, o que a Stewart fez nos treinos livres e nos treinos oficiais, foi uma surpresa. Todo mundo nos bastidores comentando muito o rendimento e a constância da equipe Stewart, porque foi um carro que, embora apresentado no dia 8 de janeiro, um carro que não chegou a treinar muito. Ele treinou muito pouco, isso o Rubinho dizia, veio muito pouco preparado. E os carros estão saindo. Um minuto, que agora aí virou bagunça. Agora aí virou bagunça porque Mika Häkkinen ficou na volta de apresentação. O Schumacher está partindo dali e diz o regulamento que você não pode ultrapassar ninguém na volta de apresentação e aquecimento de pneus. Então o Schumacher tem que largar de último e o Mika Häkkinen perde a pole position. Porque a imagem estava mostrando o box ali, quando cortou era dada a ordem de largada e o Mika estava parado. O Mika passaram ali uns 7, 8 carros pelo Mika Häkkinen e o Schumacher está em último. É exatamente isso. E o Schumacher está em último. E está parado ainda a Arrows. E a Arrows está parada ainda. E o Mika, o Takagi que está parado. O Mika, quando ele saiu, já tinha uns 8 ou 10 carros, 8, 9 carros passados pelo Mika Häkkinen. E o Schumacher só não sai por último que o Takagi está parado aí. Diz o regulamento. Você ficando na saída para a volta de apresentação de aquecimento de pneus, não é permitido ultrapassar ninguém. Você não pode recuperar a sua posição. Então vamos ver, o piloto pode até ser desclassificado, no caso se o Mika sair tentando passar ali, porque se perturba, porque perdeu a pole position. O Schumacher já aconteceu isso com ele já largou de último ali. É o Schumacher quem cai para último, é o Schumacher quem cai para último. Vamos ver, vamos lá, vamos ver os carros aí, que eles vêm vindo. O Mika Häkkinen, vamos ver o que aconteceu. Eles estão aí em mais uma volta, veja que eles estão balançando no aquecimento dos pneus. Se as duas McLaren estiverem à frente, está errado. Se elas estiverem à frente, está errado, porque o Mika Häkkinen ficou parado no grid. Quando ele saiu, nós vamos recuperar essa imagem.
Quando ele saiu, vários carros já tinham passado. Não tenho dúvida que as duas McLaren estão aí na frente, então isso está errado e o regulamento diz exatamente isso, não pode ultrapassar. O Schumacher, por exemplo, vai ter que largar na última fila junto com o Takagi e o Rubinho do boxe. Isso é muito claro. Agora, muito estranha a presença do Mika ali, porque ele deve ter feito várias ultrapassagens para poder chegar de novo naquela primeira fila. Se nós tivermos a imagem, nós vamos tentar depois mostrar essa imagem. Quando eles saíram para essa nova volta de apresentação, que a TV australiana perdeu a saída, porque estava mostrando lá o box da Stewart. Aí vem ele chegando, o Rubinho lá vai para largar do box, como manda o regulamento. No caso do Rubinho, no caso do Schumacher, está tudo certo. As duas McLaren estão juntas, mas eu repito, 8 ou 10 carros saíram até que se movimentasse o Mika Häkkinen. Ele ficou parado. O Johnny Herbert, é claro, está fora, porque só há um carro reserva ali para o Rubinho. O Rubinho só pode partir ali da linha do box depois que o último carro passar daquela posição. Você está vendo lá as McLarens. A posição do Schumacher está vazia. E a do Rubinho também. E a de Rubens Barrichello também. A segunda fila vazia. Bom para Irvine. E bom ali para Frentzen. Vamos para a largada da primeira prova do ano. Mika Häkkinen força. Já tem carro parado lá atrás. Alesi ficou parado. Jean Alesi ficou parado. Aí você vê Häkkinen. Irvine já vem forçando. Irvine é o terceiro. Frentzen, Rubinho já partiu do box. Aí você tem Mika Häkkinen. Coulthard em segundo. Irvine é o terceiro. Frentzen é o quarto. Villeneuve é o quinto. Já pulando para a quinta posição. A briga das Benettons ali. A sexta posição é de Fisichella. Pedro Paulo Diniz larga no bolo. Você vê a Jordan já virada ao contrário ali. Você já vê a Jordan virada ali ao contrário logo na primeira volta. Alesi ficou parado no grid. Começa confuso o Grande Prêmio da Austrália. Começa confusa a temporada de 1999. Já vão abrindo as McLarens. Você vai vendo aí o Irvine na terceira posição. E a quarta posição do Frentzen. E também o Schumacher, Galvão, largou muito, embora largando na última fila, ele demorou muito para sair. Do mesmo jeito que ele teve problema na saída, olha só como o Damon Hill é tocado ali. Você vê como o Damon Hill é tocado e o Schumacher está passando lá atrás ainda. Aí Mika Häkkinen, logo atrás dele Coulthard. Irvine é o terceiro. A Jordan vem na quarta posição. E o Villeneuve se aproveitando, estreando. O Villeneuve largava na 11ª posição. Aí você tem as duas McLarens, você tem Irvine, que é o terceiro colocado. O quarto colocado é Frentzen, o quinto é Ralf Schumacher, o sexto é Fisichella. É o Williams que vem ali na quinta posição. E não a BAR, o sexto é Fisichella. Na briga das Jordan, são os 6 primeiros colocados. Aí o Irvine, que é o terceiro colocado, com a Ferrari. E a quarta posição de Hans Harald Frentzen. Rubens Barrichello, lembrando, largou dos boxes. E Schumacher largou da última posição, porque na última prova da última temporada, ele largou de último, que ficou parado na saída para a volta de apresentação. Na primeira prova de 99, ele volta a largar de último, porque fica parado também na saída para a volta de apresentação. O Zonta vai ganhando várias posições, porque o Zonta largou na 19ª posição. É importante a gente saber também o posicionamento de Pedro Paulo Diniz. As duas McLaren na frente. O Zonta já é o 10º. O Pedro Paulo Diniz é o 9º colocado. E o Ricardo Zonta, dando um pulo enorme, vem na 10ª posição. Olha, tem correria no box da McLaren. Corre de um lado, corre para o outro. Eu volto a repetir. Mika Häkkinen ficou parado na posição quando saía para a volta de apresentação.
vários carros passaram por ele. E ele fez várias ultrapassagens claramente. E é proibido ultrapassar durante a volta de apresentação. Por isso que Schumacher está largando em último. Correria no box da McLaren, Ron Dennis corre de um lado para o outro. Pode estar vindo alguma informação, porque tem que ser punido o Mika Häkkinen. E o Jean Todt, que é diretor esportivo da Ferrari, muito esperto e atento a tudo isso, a todas as artimanhas aí da Fórmula 1, ele não vai deixar barato isso de jeito nenhum, com certeza deve ter protestado, e daí aquela movimentação toda no box da McLaren. Aí nós vamos já para a terceira volta, seguem na frente as McLarens com Häkkinen em primeiro, com Coulthard em segundo, Irvine é o terceiro, a quarta posição é de Frentzen. Pedro Paulo Diniz ocupa a nona posição, Ricardo Zonta é o décimo, Rubens Barrichello vem na 19ª posição. Largar dos boxes tem uma diferença muito grande do que largar em último, porque você só pode se movimentar a hora que o último carro passa. E a hora que o último carro passa, calcule a velocidade que já está atingindo o carro que está lá na frente. Então você parte de muito longe realmente. Aí você está vendo o Irvine, a TV australiana se apaixonou pelo Ed Irvine. Depois de duas voltas, aí o Häkkinen é o primeiro, Coulthard é o segundo, Irvine é o terceiro, Frentzen é o quarto, Ralf Schumacher é o quinto, Fisichella é o sexto, são os 6 primeiros colocados. 3 voltas completadas, a nona posição é de Pedro Paulo Diniz, o décimo é Ricardo Zonta, Barrichello é o 19º colocado. É um show de Ed Irvine, é o dono da festa para a TV australiana, só dá o Irvine. Aí a força da Ferrari, 3 voltas completadas. Vamos ver a diferença que as McLaren já têm ali para a Ferrari. Você está vendo o Mika Häkkinen em primeiro. A segunda posição do Coulthard já é de 7,6. A vantagem que tem o primeiro colocado, Mika Häkkinen, para o Irvine, que é o terceiro. Aí você tem a melhor volta do Coulthard. Vamos aproveitar aí que as McLaren estão na frente. Vamos recolocar aquela imagem, mesmo que a TV australiana tenha pego assim, quase no final da movimentação, porque ela está mostrando os carros da Stewart. Veja só, os carros estão saindo, olha só. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só, 7 carros estavam à frente do Mika Häkkinen. Aí o Schumacher já. 7 carros estavam à frente do Mika Häkkinen, Reginaldo. Agora deu para contar certinho. 7 carros estavam à frente do Mika Häkkinen a hora que ele se movimentou. Não há nem dúvida, nenhuma dúvida de que o Mika Häkkinen infringiu o regulamento. A discussão... Então, a discussão está acontecendo e já vem informação agora de que já vai ter alguma novidade. Alguma coisa tem que acontecer, porque ficou muito claro. Eu disse na hora, peguei ele na hora, disse na hora, e agora deu para contar. Não tinha eu não conseguia precisar quantos carros. Agora foram 7 carros. Quer ver de novo? Vamos ver outra vez, ó. Vamos ver de novo. Olha lá. Coulthard, vem Irvine, é o que está parado ali da direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele sai do lado do Damon Hill. Ele sai do lado do Damon Hill. O Hill largava na 9ª posição. Você tira ali o carro do Schumacher, tira o carro do Rubens Barrichello. 7 carros passaram exatamente à frente de Mika Häkkinen. E ele fez todas essas ultrapassagens na volta de apresentação, o que é proibido. Rubens Barrichello já ocupa a 16ª posição. Aí você tem de novo Irvine, que é o terceiro. Pedro Paulo segue na 9ª posição. Pedro Paulo Diniz, estreando na Sauber Motor Ferrari. Zonta estreando na Fórmula 1. Ricardo Zonta na BAR, na British American Racing. É o 10º colocado. E Rubens Barrichello, que largou dos boxes, tinha lugar na segunda fila, seria o 4º. Já tem a 16ª posição. E segue movimentação nos boxes. Vamos ver o que acontece. Já foram 5 voltas completadas, num total de 58 voltas no Grande Prêmio da Austrália, circuito de Melbourne.
O Mika Häkkinen, o Coulthard tinha feito volta mais rápido, o Häkkinen se recupera, aumenta um pouco a diferença, passa para 1,2. A diferença que era de 0,9 segundos. Praticamente não há diferença de Irvine, que é o terceiro, para a quarta posição com Hans-Harald Frentzen. Veja só, 1 segundo 280 milésimos a vantagem de Häkkinen, que é o primeiro, para Coulthard, que é o segundo. 9 segundos mais 560 milésimos a vantagem de Coulthard, que é o segundo, para Irvine, que é isso que você vê aí. Já praticamente 10 segundos as McLaren abrindo em relação à Ferrari, que vem na terceira posição. Pedro Paulo Diniz está coladinho em Jacques Villeneuve para brigar pela oitava posição. Ricardo Zonta está praticamente 2 segundos, 1,9 atrás de Pedro Paulo Diniz. E Rubens Barrichello já vem brigar pela 15ª posição, 0,3 segundos atrás do Wurz, com a Benetton. E tome Ferrari, agora só que é Schumacher. Vamos ver o posicionamento do Schumacher, que demorou para partir. Vem tentando se recuperar Michael Schumacher. O Takagi estaria atrás dele, que ficou parado também no grid de largada. Por enquanto vai ficando barato o problema do Mika Häkkinen. Aí você vê Michael Schumacher, que tem a 13ª posição, já se recuperando, vai começando a dar seu show, Schumacher. Continua a movimentação no box. Continua grande a movimentação no box. Tem os fiscais oficial, que eu chamo o Marshal, que se chama, que é seria assim um oficial, né? Um comissário oficial. Ele está se movimentando lá pelos boxes, conversa com um, conversa com o outro. Depois de 6 voltas, seguindo o Mika Häkkinen na primeira posição, Rubens Barrichello já assume a 15ª posição. Aí o Coulthard muito próximo de Mika Häkkinen. Seis voltas se passarem e por enquanto tá tudo normal, tá ficando tudo no barato aí pro Mika Häkkinen. E completa mais uma volta. Aí o carro número 1, carro de Mika Häkkinen, o carro número 2 de Coulthard vem atrás. Aí você vê passar o Frentzen, esse é Ralf Schumacher, que vem na 5ª posição. E logo atrás dele, a Benetton de Fisichella, ocupando a 6ª posição. Logo atrás dele já vem Pedro Paulo Diniz, em 9º, brigando pela 8ª posição, com Jacques Villeneuve, muito próximo de Villeneuve. Essa aí é uma estreia também, o Ralf Schumacher na equipe Williams. A Williams que lançou seu carro, o FW21, no dia 25 de janeiro. E o projetista é totalmente novo, que é o Gavin Fisher. Claro que o chefe de projetos continua sendo o Patrick Head, mas que tem uma grande equipe trabalhando para ele. A Williams fez uma temporada muito ruim em 98, tem que se recuperar agora e vai ser seu último ano de motor Renault, de motor Supertech, para depois então passar a usar o BMW. E aí vem Ralf Schumacher. Ralf Schumacher que vem ocupando a 5ª posição. Rubens Barrichello passou, fez a ultrapassagem em cima de Alexandre Wurz e passa a ocupar a 14ª posição. A corrida de Barrichello, a recuperação é muito boa, como a de Schumacher também, mas a de Schumacher por enquanto está sendo mais fácil porque ele está passando carros mais lentos. O Barrichello já está numa disputa por posições ali por Wurz, por exemplo, e tem o problema de esses motores, esses novos pneus com 4 sulcos, que tornam uma ultrapassagem muito difícil. No momento, como aconteceu com o Barrichello agora, que ele encontra carros também rápidos, como o Benetton do Wurz, a ultrapassagem se torna muito difícil. Essa foi a grande reclamação dos pilotos durante toda a fase de treinos de inverno na Europa, que com 4 sulcos que a FIA impôs para tornar os carros um pouco mais lentos,
sem dúvida dificultou bastante a ultrapassagem.